Shalom a todos, gente, eu tô fazendo caminhada e eu vou começar também, eu comecei a ler o Evangelho de Marcos e parei. Tem outras lives que também eu preciso fazer, mas agora com a graça de Deus estou tendo esse tempo aqui para a gente continuar lendo o Evangelho de Marcos. Nós precisamos ler o Evangelho todo dia. Às vezes a gente não lê, mas o Evangelho é alimento. Se a gente fica sem comer, a gente sente fome, né? O Evangelho também. Se a gente fica sem ler, a gente sente fome. O Evangelho é o alimento principal do cristão. Por exemplo, tem o arroz e feijão, que é o alimento principal do ser humano, do Brasil, né? Na Itália, o prato principal deles é o macarrão, que chama de pasta. Eles fazem uma variedade de mistura com essa pasta, muito diferente do Brasil. Eles têm outros métodos de comer a pasta, não é só com molho de tomate, não. Mas é o prato principal deles e é o que eles mais comem. No Brasil, o prato principal que o pessoal mais come é arroz e feijão. Então, qual é o prato principal do ser humano? Aliás, do ser humano, do cristão, né? Na realidade, do cristão, porque eu tô falando para cristãos, falando para evangélico, eu tô falando... Hoje as pessoas já nascem, 90% das pessoas já nascem, já leva para uma igreja católica, já faz o batismo, ok? Já escuta falar de Deus, de Jesus. Mesmo que as doutrinas, nós não somos de acordo com as doutrinas, muitas doutrinas a gente não é de acordo, a gente é de acordo com aquilo que está na Bíblia. Deus seja louvado, aleluia. Então, mesmo que a gente não é de acordo com a doutrina deles, mas logo os pais já levam para batizar, já faz aquelas declarações lá na igreja católica e está crendo que ali é para ser cristão, é para ser de Jesus, ok? Essa é a finalidade. É para ser de Jesus. Se a criança está sabendo o que ela está fazendo ou não, aí já é outra história. Aí a pessoa teria que se batizar depois que tem o conhecimento, o entendimento. Isso aí eu concordo. Mas aqueles pais ali eles já estão consagrando. Olha aqui o rio. Eu só fim de semana, quando eu posso vir aqui nesse rio, porque agora, antes eu morava aqui perto, agora eu não moro mais. Mas voltando, então todo mundo conhece, já escuta falar já escuta falar de Jesus. A maioria já leva, uns levam para a igreja evangélica para fazer uma oração consagrada a Deus, outros levam para a igreja católica, que também já é um tipo de consagração a Jesus de Nazaré. Ok? Então, nós precisamos do alimento. Nós precisamos do alimento, e o alimento do cristão é o Evangelho. É o alimento principal. Deus seja louvado. Aleluia. Então vamos começar aqui, que eu já falei bastante. Vamos começar aqui a leitura. Vou dar uma parada aqui. E vamos começar a leitura do Evangelho, ok? Não sei se... Deixa eu ver se eu virar aqui. Virar por causa do reflexo do sol ali. Dependendo para onde que vira, fica o reflexo do sol. Então aqui tá escrito assim. Gente, aqui tem a rua perto do rio onde o povo passa andando de bicicleta. Pois é, aqui tá escrito assim. Vamos começar hoje Marcos 2, ok? Marcos 2, da tradução
da Bíblia de Jerusalém que eu peguei pela internet. Então, aqui está escrito assim, Marcos 2, um alimento para a nossa alma, o Evangelho de Cristo. Todo cristão precisa ler. Pode ser cristão evangélico, se é protestante, se é messiânico, precisa ler o Evangelho de Cristo. Eu vejo as pessoas, elas desprezam o Evangelho de Jesus. Até mesmo aqueles que dizem que creem em Yeshua, eles dificilmente vocês vão ver eles falar do Evangelho de Jesus de Nazaré. Mesmo que é de Yeshua. Ah, é de Yeshua. Mas não estou vendo ninguém ler o Evangelho de Yeshua. Não estou vendo ninguém pregar o Evangelho de Yeshua. As pessoas, elas começam a pregar religião. O Senhor Jesus não pregou religião. Ele pregou a salvação. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Vamos lá na leitura. Deus seja louvado, aleluia. Começando Marcos 2. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que Ele estava em casa. Porque o Senhor Jesus, Ele saía com os discípulos, ia para outras regiões e depois voltava. Cafarnaum era onde Pedro morava. Então, quando eles voltavam para cá, eles iam para a casa de Pedro, em Cafarnaum. Ok? Pedro, ele gostava muito do Senhor Jesus. Pedro gostava muito do Senhor Jesus. Ele dava umas bancadas, falava besteira, como todos nós também muitas vezes fazemos, que ninguém é perfeito, não. Eu vejo muita gente falando mal de Pedro aí e faz coisa pior que Pedro. Pedro, ele amava o Senhor Jesus. Ele tinha todo o prazer de ter o Senhor Jesus na casa dele. Ele não queria que o Senhor Jesus morresse. Ele não queria que o Senhor Jesus fosse para a cruz. E tem gente que tá falando mal de Pedro. Será que se o teu filho falasse, eu vou ser crucificado, o que você ia fazer? Se ele falasse, eu vou ser crucificado por amor a Deus. Naquela época não existia esse negócio de judeu ser crucificado por amor a Deus. Não existia. Ok? Hoje a gente até entende. Hoje a gente entende, gente. Não compara antigamente com hoje. Se você vai trepetar a Bíblia comparando antigamente com hoje, você comete um grande erro. Ok? Porque nos dias de hoje a gente sabe, gente, que Pedro morreu em obediência ao Pai. Não a cruz, mas naquela época não existia esse negócio de morrer na cruz em obediência ao Pai, ao Eterno, não, viu? Naquela época não existia esse negócio, vai morrer na cruz em obediência a Deus, não existia. Então eles achavam assim, eles não gostavam de ouvir o Senhor Jesus falar isso. Pedro principalmente, os outros ficavam quietos. Mas Pedro já reagia, às vezes de forma errada, precisava ser corrigido pelo Senhor Jesus. Por que eu comecei a falar isso? Porque nós vamos analisar um pouco as coisas. Às vezes a gente lê o Evangelho, mas não analisa, né? Então, quando estava em Cafarnaum, estava na casa de Pedro. E vamos continuar. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta. E anunciavam-lhes a palavra. Então, quando o Senhor Jesus estava fora, ele estava com os discípulos em algum lugar anunciando a palavra. Ok? Quando ele chegava na casa de Pedro, o bairro todinho aparecia lá. Quer dizer, acho que até gente que não era do bairro aparecia. Acho que eles já ficavam lá esperando. E ali o Senhor Jesus, ele estava anunciando a palavra. Olha aqui, ó, que diz que ele anunciava-lhes a palavra, ok? Anunciar, vocês estão... Hoje em dia eu não vejo as pessoas anunciar a palavra de Cristo. Nós precisamos, aleluia, glória a Deus. Eu gosto de compartilhar a leitura dos profetas bíblicos, mas principalmente das palavras de Cristo. O que o Senhor Jesus pregava está escrito. Ficou escrito para nós, amém, glória a Deus.
E aqui o Senhor Jesus estava ali compartilhando com eles, com aquele povo também. Nós temos o sermão da montanha. Se a gente for juntar aqui, gente, os 4 evangelhos e fazer um livro só, dá para fazer tranquilo. É que um escreveu mais sobre um assunto, outro escreveu mais sobre outro assunto, né? Por isso que nós temos 4 livros. Mas dá para colocar, ok? Dá para colocar todos no... Dá para fazer um livro só, os 4 evangelhos. Ok? Então o Senhor Jesus, ele pregou ali a Torá de Jesus, que está Mateus 5, 6 e 7. Muita gente nem sabe o que é isso. Então aqui fala que ele anunciava a palavra. É a mesma palavra que está nos evangelhos, gente. Não precisa ter medo de pregar evangelho, não. Cristão de verdade ama e prega o evangelho. Que o Senhor nos ajuda a continuar, para honra e glória do nome de Jesus. Então, vamos continuar. Vieram trazer-lhes um paralítico, transportado por 4 homens. Ok? Um paralítico transportado por 4 homens. Ok? Foi aquela história que todo mundo conta do telhado. É que o livro de Marcos, ele já começa logo já contando os acontecimentos. Ok? Então, vieram trazer um paralítico por 4 homens. 4 homens estavam trazendo. Versículo 4 diz assim: E como não pudesse aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto, à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha lá. A casa de Pedro foi aberto o teto para entrar com o paralítico. Será que as pessoas hoje é como Pedro? Será que as pessoas hoje é como Pedro, que teve até a casa, o teto aberto, pelas pessoas que iam atrás do Senhor Jesus? Ou as pessoas de hoje é aquele tipo, não toque nisso, não toque naquilo, é meu, é meu. A casa de Pedro foi destelhada. Porque as pessoas queriam Jesus. Será que hoje, a primeira coisa que a pessoa tem que ter, Jesus na casa. Porque muitos crentes não têm Jesus na casa. A primeira coisa que precisa ter é Jesus na casa. E Pedro tinha Jesus na casa. E além dele ter Jesus na casa, a casa dele era usada para o ministério. E o povo chegou lá e destelhou a casa dele. E ele não adiantava ele sair lá fora xingando, né? Não adiantava ele sair lá fora xingando. O povo não. Pode ser que ele até tivesse vontade, sei lá. Mas ele não fez isso não, ok? Ele não fez isso de ficar xingando ninguém porque ter destelhado a casa dele, não. Vamos continuar. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha o amor do Senhor Jesus ali. Ele chamou de filho. Por quê? Porque era um descendente de Abraão. Ok? Ele chamou de filho. E ele já sabia que o problema daquele paralítico era pecado. Tem várias coisas. Tem casos que é pecado, tem casos que não é pecado. Ok? Tem casos que é pecado, tem casos que não é pecado. Ali naquele caso era pecado. Tem doença que é por causa de pecado e tem doença que não é por causa de pecado. Mas o paralítico ali era por causa de pecado. Aí a pessoa ela pega um versículo que fala: sua doença não é porque ninguém pecou. E ela só prega isso. Gente, a Bíblia tem que ser pregada toda. Não é um versículo só.
fala sim, o evangelho fala que tinha coisa que não era pecado, mas naquele caso o paralítico era por causa de pecado. A primeira coisa, e quando é pecado, a primeira coisa que precisa ser feita é perdoar o pecado. Não adianta a pessoa querer libertação, milagre, isso e aquilo, se ela continua com o pecado sem perdoar, não. Não adianta. A primeira coisa que ali o senhor, quando viu que aquela situação era por causa de pecado, talvez dos antepassados, não sei, a maldição vai até a 4ª geração, até a 3ª e 4ª geração, a Bíblia diz, ok? Aqueles que aborrecem o Senhor. E aí, o Senhor já perdoou ele, falou, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez quando abaixaram ali com o paralítico pelo telhado de Pedro, da casa de Pedro. O versículo 5. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas, que os escribas seguiam ele só para ficar observando, para ver se conseguisse pegar qualquer coisa errada no Senhor Jesus. Hoje em dia tem gente que faz isso também. Fica nas igrejas, fica nas internet, só para ver se pega algo errado nos outros. Sabe? São os escribas e os fariseus. Hoje tem um monte. Vamos lá. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seus corações. Eles começaram a pensar, falar. Eles não falaram em voz alta. Eles estavam, era dentro do coração e da mente deles, ok? E começou com os raciocínios deles. E falou assim, por que está falando? E aí, a Bíblia diz que eles refletiam em seus corações. Mas Jesus sabe o que tu reflete. O que eu reflito. O Senhor sabe. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo perdão. Porque às vezes a gente reflete coisa errada. E o Senhor Jesus falou, por que estás falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Então, eles raciocinaram ali em seus corações e falaram, Jesus está blasfemando, ele não pode fazer isso. Ele não pode perdoar ninguém. Era tão sério o perdão, ok? Era tão sério o perdão que eles, como se diz? O perdão era uma coisa tão séria que quando eles viram o Senhor Jesus perdoando, eles se manifestaram, ficaram irados ali naquela hora. Mas eles não falaram não, eles estavam pensando. A Bíblia diz que eles estavam refletindo. Mas o Senhor Jesus já falou logo. Aqui, ó, Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que pensava em seu íntimo e diz, por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, perdoar pecado, eles achavam que só Deus podia perdoar. E pegar um paralítico, pegar a cama com a palavra, pegar a cama, levantar e sair andando, nem um rabino, ninguém nunca fez isso. Nem Davi, não se fala que Davi fez um paralítico andar. Ok? Mas o Senhor Jesus falou, se vocês estão achando difícil perdoar os pecados, pois agora, e aí, o que vocês acham mais difícil? Perdoar os pecados ou mandar ele pegar essa caminha e levantar e sair andando? Ok? O Senhor Jesus ainda fez a pergunta, o que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Para aqueles escribas, tudo era impossível, para eles tudo era impossível, ok? Mas o Senhor Jesus perdoou o pecado e o Senhor Jesus também curou, fez as duas coisas. Ao versículo 10, pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Então, aquele povo, eles precisavam ver, eles tinham que ver sinais para crer. Para um judeu se converter, só de forma sobrenatural, quando o Senhor Jesus aparece, como apareceu com Paulo,
ou quando eles pedem vários sinais. Quando Deus quer mostrar os sinais, Deus mostra. Deus é amor. Ok? Então aquele povo ali, Deus seja louvado, aleluia. Mas o Senhor Jesus disse que bem-aventurados que não viram e creram. Deus seja louvado. Aí, é como se o Senhor Jesus estava falando assim, olha, tanto eu posso perdoar pecado, que agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Ele vai pegar a cama dele e vai sair andando com ela. E isso vai estar provando que eu perdoo, porque eu curo e que eu perdoo o pecado. Porque nenhuma daquelas coisas, escriba, sacerdote, fariseu, saduceu, eles não faziam, gente. Eles não tinham esse poder. Ok? E aí o Senhor Jesus falou para o paralítico, levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando um leito, saiu diante de todos. De sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Gente, o povo quer ver sinal. O Senhor Jesus falou, seus pecados estão perdoados, só que eles não entendiam que primeiro os pecados precisavam ser perdoados daquele moço. Porque se não precisasse ser perdoado, gente, o Senhor Jesus não tinha falado aquilo. Ele falou porque precisava ser perdoado, ok? Então, primeiro o Senhor Jesus perdoou e depois o Senhor Jesus curou o paralítico. Enquanto o Senhor Jesus estava falando que seus pecados estão perdoados, eles estavam blasfemando, dizendo que o Senhor Jesus, quer dizer, eles estavam criticando, na realidade eles estavam criticando e falando que o Senhor Jesus estava blasfemando. E eles estavam criticando o Senhor Jesus, falando que o Senhor Jesus estava blasfemando, que o Senhor Jesus não podia falar essas palavras. Porque eles não entendiam que era Deus que estava em Cristo, ok? E aí, quando eles viram que realmente o paralítico pegou a cama e saiu andando, aí eles arrebugalaram o zóio, como diz por aí, né? Aí eles arrebugalaram o zóio. Versículo 13. E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia ante ele, e ele os ensinava. Ok? Então, pode ter tido outros milagres ali? Pode, porque a Bíblia, os evangelhos são muito resumidos, a Bíblia toda é muito resumida, ok? Pode ter havido outros milagres? Pode, mas o que ficou registrado foi esse. Porque depois eles saíram, mas para onde eles iam, o povo ia atrás. Aonde o Senhor Jesus passou mais tempo com o ministério dele foi na Galileia dos Gentios. Não foi em Jerusalém. Não, ele ia em Jerusalém, toda vez que ele ia em Jerusalém, ele era rejeitado. Ok? Mas ele ia nas festas, ia nessas épocas. E fazia milagre, fez milagre no templo, no sábado, ele ia lá fazer milagre, gente. Você não vê Jesus lá com o sacerdote cumprindo todos os rituais, ele estava lá fora fazendo milagre, curando as pessoas. E o povo criticando, e os religiosos criticando. E o Senhor Jesus lá curando. Ai, tem que guardar o sábado, guardar o sábado. Pois é, quantas curas você já fez no sábado? O Senhor Jesus curava, libertava no sábado. Expulsava demônio. Era isso que Jesus fazia no sábado. Ele não ficava lá seguindo o ritual do sacerdote, não. Ele estava lá fora, no tanque de Betesda, como tem lá a passagem, curando e libertando. E Deus seja louvado. Aleluia. Então vai ter momento que o Senhor Jesus está na sinagoga, vai ter momento que o Senhor Jesus estava no templo, mas normalmente no templo ali onde ele entra e prega, foi com 12 anos. Depois quando ele começou o ministério depois dos 30 anos, ele era muito perseguido. Ele era muito perseguido. Eles ficavam atrás do Senhor Jesus. Ficava ali, ó, perseguindo ele. E o Senhor Jesus curando, libertando, de sábado, expulsando demônio. E o povo só criticando, igual os religiosos de hoje. Os religiosos de hoje não cura ninguém, não levanta paralítico, não ressuscita ninguém, não levanta paralítico, não expulsa demônio de ninguém, mas fica criticando. Criticando eles fazem, ok?
Já teve gente que é tão religiosa, e diz que cria em Yeshua, que nos dias que era para a pessoa estar com a consagração dela, que ela achou que agora ela tinha que fazer as festas, isso, aquilo, e no dia que eu fazia parte de um grupo, e no dia que essa pessoa estava nas consagrações dela, ela brigava comigo. Eu fazia uma pergunta, eu comentava alguma coisa no grupo, às vezes eu estava falando até com outra pessoa, ela entrava no meio e ficava arrumando confusão. Que negócio de guardar sábado é esse? Ou guardar outra festa? Até de Yom Kippur. A gente falava alguma coisa no grupo, a pessoa vinha com discórdia. Isso é guardar sábado, gente. Guardar sábado é curar, igual o Senhor Jesus curou. É expulsar demônio, igual o Senhor Jesus expulsou. Não ficar com religiosidade. Ai, vamos ficar todo mundo sem fazer nada no sábado que a gente vai pro céu. Se fosse fácil assim, gente, o Senhor Jesus não precisava ter ido pra cruz. Se as coisas fossem fácil assim. Ok? Então vamos continuar a leitura. Já está terminando aqui. Deus seja louvado. E tornou a sair ele à beira-mar, e toda a multidão ia ante ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria. Coletoria era onde recolhia o imposto, viu, gente? E disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Ok? Ali o Senhor Jesus não estava ainda com os 12 discípulos completos. Ele ia ajuntando. Aí Levi estava lá cobrando imposto. Levi era uma pessoa mal falada, porque ele cobrava imposto para as leis romanas. É o republicano que fala, né? O publicano. É o publicano que fala, né? Publicano é porque trabalha pro governo, ok? E todo mundo tinha raiva de Levi, tinha raiva do baixinho lá, do Zaqueu, porque eles eram cobrador de impostos. Eles cobravam impostos. Parece que uma parte ficava para eles, outra parte eles entregavam lá para a justiça da época. Mas tinha impostos também que pagava para o templo, viu? Tinha os impostos que os romanos cobravam e tinha os impostos do templo. Tanto que foi quando veio com aquela moeda, o Senhor Jesus falou: dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Ok? Quem quer fugir de pagar imposto, na realidade, não quer cumprir o que o Senhor Jesus falou também. Deus tem misericórdia de nós. Vamos lá. Versículo 14. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Ok? Depois vai ter a continuidade. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, dali depois eles foram para casa de Levi deve ter convidado ele para ir para lá, a casa dele. Muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos que seguiam. Ok? Então as pessoas seguiam o Senhor Jesus. Não importa o que ela era. Ela tem vários tipos de pecado. Um pecado que não deixou ela presa, mas era pecado. Dependendo do pecado, vai presa. Mas aqui era um pecado que não deixou a pessoa presa, mas ela estava solta, mas ela estava seguindo Jesus, mas ela era considerada... Por exemplo, ser coletor de impostos era ser uma pessoa odiada pelos outros, pelos próprios irmãos de tribos, que eram os da tribo de Judá ali, ok? E aconteceu que, estando à mesa, que fala, e a gente vai parar por aqui, versículo 15, depois a gente continua, sobre a história na casa de... Deus seja louvado, na casa de Mateus, Levi. Um chama ele de Mateus, outro chama ele de Levi, ok? Levi é porque é da tribo de Levi, ele era da tribo de Levi. Pode ser que ele estava cobrando imposto para o templo, porque ele era da tribo de Levi. Da tribo de Levi trabalhava para o templo.
E temos lá o Zaqueu lá também, que tem outra história lá do Zaqueu, mas nós não chegamos lá ainda. Vamos parar por aqui. Ficam todos na Shalom, com essa imagem bela do rio. Me segue lá no YouTube Bíblia Diária Helena ou na página Facebook Bíblia Diária Helena. Que o eterno Deus abençoe e que essas palavras não saiam da nossa mente. Que as palavras do Evangelho não saiam da nossa mente. Ok? As pessoas precisam aprender a amar o Evangelho. Eu tenho visto que muitas pessoas agora dizem que creem em Yeshua, mas dificilmente eles pregam o Evangelho. Dificilmente. E muito desses só quer mesmo é acabar com a história do cristianismo. Tem coisa errada no cristianismo? Tem, mas o cristianismo é de Jesus de Nazaré. E ele sabe disso. E é ele que vai julgar. Não é os religiosos que vai julgar o cristianismo, não. Vai ser Jesus de Nazaré. É ele que separa o bode das ovelhas. Ele vai julgar o cristianismo, ele vai julgar o judaísmo, ele vai julgar todas as religiões, todas as pessoas, todos os seres humanos, todas as nações vai ser julgada. Não tem esse negócio que... Não, gente. Ai, menos sou cristão. E daí que você não é cristão? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, independente de você ser cristão ou não, você vai se dobrar diante de Cristo Jesus, o Messias de Nazaré. Vos deixo aqui, passa meu vídeo para frente, que Jesus está voltando. Feliz de quem encontrar com ele, antes da volta dele, porque ele volta para julgar. Ficam todos na Shalom, paz, até qualquer hora. Deus seja louvado. Aleluia.